Olá meninas, tudo bem? Hoje a gente veio aqui para estar conversando com vocês um assunto muito importante que é sobre o pré-natal. Descobri que eu tô grávida, doutora Fernanda, e aí o que eu vou fazer? Então são as dúvidas que a gente veio conversar com vocês. Eu, doutora Carolina Curti, ginecologista obstetra. E eu, Fernanda Santana, nutricionista clínica funcional. Então meninas, é assim, a primeira dúvida que vocês têm: quando que eu começo o pré-natal? Que momento que é, né? Então, o correto e o ideal é que todas as mamães e as futuras mamães, quando desejam engravidar, já começar com acompanhamento prévio, para poder engravidar no MC correto, com a parte da composição de massa magra, massa gorda, ter uma correta avaliação da parte do MC, porque isso é muito importante e vai avaliar e vai te acompanhar para quantos quilos você vai poder engravidar aí durante a sua gestação. Então a primeira dúvida é: quando começar o pré-natal? É sempre assim: desconfiei que eu tô grávida, ou eu fiz o primeiro teste lá, o de urina, de xixi, que todo mundo faz escondidinha de manhã, já tá na hora de marcar o seu pré-natal. E o pré-natal, ele é composto pela parte obstétrica e pela parte nutricional. Por isso que hoje a gente trouxe a Fernanda para estar aqui explicando pra gente e a gente explicar de uma maneira geral como é que a gente faz aqui na clínica o acompanhamento de todas as nossas pacientes. Fê, quero te agradecer que você está aqui gravando com a gente, ajudando a orientar tantas mamães e as futuras mamães. Então explica, quando que eu, já que o pré-natal obstétrico eu começo logo que eu já descobri o positivo, quando que eu começo o pré-natal nutricional? Junto com o seu. De preferência, quero engravidar. Quando? Quando você quer engravidar? Então vamos avaliar se está dentro do peso, se a alimentação está correta, se a alimentação não está correta e fazer os ajustes necessários. Quanto tempo é ideal isso? De 3 a 6 meses. Depende. Se a pessoa já está no corpinho, num peso bacana, só adequar a alimentação mesmo. Se não, uns 6 meses para a gente conseguir reduzir esse peso, deixar essa pessoa com IMC legal, não apenas por estética, mas por saúde mesmo, para evitar diabetes, hipertensão, até mesmo risco de aborto. E aí a gente começa. Então, de 3 a 6 meses. Então, isso seria antes, né? Então, assim, se eu for pensar em engravidar, eu tenho que dar para o meu corpo um período de 3 a 6 meses para eu poder fazer as corretas adaptações alimentares, as orientações e um correto acompanhamento. Exato. E aí eu não fiz isso. Engravidei. 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 E agora? O que eu saio chorando pra quê? Não chora, criança uma vez, vai ficar tudo bem. Sempre fica. E aí eu começo quando? Se com a parte obstétrica eu começo logo que eu descobri, eu vou passar com você quando? Também logo que eu descobri. Por quê? A gestação traz diversos sinais e sintomas. Muitas pessoas não contam, falam que a gestação é linda. Ela é linda, porém com ressalvas. Então no início tem os enjoos, então às vezes a mamãe não consegue se alimentar bem. Então por isso que é importante vir logo de início. Vamos entender, estamos de quantas semanas? O que a gente precisa melhorar na sua alimentação, o que a gente não precisa. Então tem uma avaliação de semana por semana, sim, período, sim. Trimestre por trimestre, que é o mais recomendado. Exato. Geralmente a cada 4 semanas a mamãe e o neném evoluem com alguma coisinha diferente que a gente precisa ajustar. Então a cada trimestre a gente aumenta calorias, porque a mamãe precisa e o neném precisa. Mas a cada 4 semanas vão mudando os sintomas. Então passa os enjoos, mas aí vem alguma outra coisinha. Às vezes não, gente. Às vezes a gestação é bem linda. Tem paciente que não tem nenhum sintoma. Estamos falando de casos relativamente normais. Que a cada 4, 5 semanas vai aparecendo alguma novidade. Então, é edema, ou é má digestão, azia, enjoo, uma fome absurda, que se deixar come tudo que vem pela frente e não pode, que aí acontece o ganho de peso excessivo. Entendi. E então, já que vamos abusar desse momento no Nossa Nutri, o que é o correto? Então, eu comecei o pré-natal com a doutora Carol, aqui estão na clínica, as pacientes começam comigo e também passam com você no mesmo dia, tá? Então, aqui na clínica a gente faz esse acompanhamento sempre ao mesmo tempo, tá? Então, eu fiz o acompanhamento antes, ou eu engravidei e comecei o acompanhamento com a doutora Carol e com você, tudo certinho. Então, explica,
O que é o correto de ganho de peso? Todo mundo pode aumentar a mesma quantidade, o mesmo quilo? Doutora, às vezes ela sempre pergunta, eu emagreci muito antes de engravidar, posso recuperar esse peso? A minha conta vai ser diferente? Como é que funciona? Tudo depende do peso pré-gestacional. Então, essa conta de quanto é normal, de quanto é aceitável que a pessoa engorde, varia de acordo com o IMC pré-gestacional. Se é uma pessoa que estava com baixo peso, ela pode ganhar de 11 a 16 quilos. O que é baixo peso? Abaixo do IMC 18, que é o que a gente considera baixo peso. E lembrando que o IMC é calculado pela divisão do seu peso pela sua altura ao quadrado. Então, isso tem uma conta para se fazer, tá, meninas? Isso é bem particular, não dá pra falar, então, olhei pra você tá baixo peso. Então, não, a gente faz uma conta bem certinho. Pacientes que engravidaram com IMC que a gente considera normal, que vai entre 18 e 24,9, elas podem engordar de 9 a 11 quilos. Tá. Pacientes que engravidaram acima do peso ou com obesidade, elas podem ganhar até 6 quilos. Seu nome é 6 quilos. E a gente vai controlando esse peso semanalmente, porque não pode passar. Mas assim, não é porque eu posso ganhar até 11 quilos que eu vou ganhar os 11 quilos. É por isso que a gente tem consultas a cada 30 dias para avaliar como está o desenvolvimento do neném, como está o ganho de peso da mamãe. Então, assim, estou ganhando pouco peso, mas meu neném está se desenvolvendo bem. Não é obrigatório, é isso? Você não tem a obrigação. Tipo, eu preciso ganhar 11 quilos, senão meu neném não vai nascer saudável. Não. E mesmo porque a gente já teve até a experiência, né? Você sabe de quem que a gente está falando. Claro, a gente nunca fala o nome da paciente, mas a gente conta um milagre. Que emagreceu durante o pré-natal, veio com uma suspeita de alteração de líquido, ou seja, aumento do líquido, e a gente conseguiu controlar justamente com a alimentação. A paciente foi extremamente dedicada, ela passava o calendário nutricional, a Fernanda sempre ia ajustando, a gente ia controlando com ultrassom aqui na clínica. Então, assim, a gente conseguiu um melhor desfecho para essa paciente. Então, aquilo a gente aprendeu, então que a gente não tem o mesmo ganho de peso para todas as pacientes, que tudo isso vai depender de um IMC. E isso justifica e explica a necessidade de estar passando com a nutricionista antes de querer engravidar ou quando logo que descobrir para a gente ajustar. Mas agora a outra dúvida delas. E o papai? Faz esse pré-natal? É importante ele estar na consulta nutricional? Como é que a gente deve lidar com essa questão do acompanhante, né? Porque muitas vezes elas falam assim, mas doutora, eu até tento fazer, mas meu marido chega com a pizza. Ai, doutora, mas o meu marido passou ali na esfirraria, que é uma delícia, e traz esfirra. Como é que a gente lida com isso? É muito importante o papai também vir nas consultas, se ele puder passar em consulta e também ir mudando hábitos. Tanto para não sabotar a mamãe, tanto para poder ajudar ela de uma melhor forma, porque se os dois comem com a mesma qualidade, tudo fica mais fácil, a mamãe não tem tentações perto dela, então é muito mais fácil. E também porque a mamãe está gerando uma criança, mas quando ela sair, os dois são responsáveis pela educação, os dois são responsáveis pela alimentação. E quando a gente começa a introdução alimentar, a criança ela observa o que o pai e a mãe comem. Então não vai fazer sentido a mãe comer saudável, o pai está comendo um lanche com batata frita, a criança vai olhar e ela vai falar... Qual que eu levo, né? E aí se você der uma batata frita pro seu filho, óbvio que ele vai gostar, porque a palatabilidade de alimentos gordurosos é muito melhor. Então por isso que a gente gosta de coisas mais gordinhas. Então tem que cuidar disso. Então, papais, compareçam às consultas de pré-natal, é sempre na sequência, a gente tenta otimizar o tempo de vocês, para vocês não precisarem se deslocarem para a clínica 2 vezes no mês e tudo mais. Então isso é super importante. Outra coisa importante, a gente cuida da genética. Quando o papai e mamãe concebem o neném e os dois estão com peso adequado, a chance dessa criança vir a ser obesa é só de 50%, é de 20%. 50% se um dos dois for obeso e 80% se os dois estiverem acima do peso. Então a gente também trabalha a parte genética, se puder vir um pouquinho antes para ajustar.
Bom, então a gente aprendeu isso que é muito importante. Então, essa questão do controle do peso, da obesidade, a chance desse futuro bebezinho ser obeso varia de 20%, de 50%, de 80%. Então, isso é muito bacana. Mas agora, como é que são as consultas? Então, por exemplo, eu vou te falar como é que é comigo e como é que é com você a sua programação. Todo pré-natal, na primeira consulta, a gente faz toda a rotina de exames, programa ultrassom e tudo mais. As consultas a gente faz geralmente a cada 30 dias, a cada 28 dias, que é quando a gente tem que avaliar. E pelo que eu entendi, que você explicou, seria mais ou menos a mesma época da sua avaliação. Exato. O que a gente consegue conciliar para vocês aqui na clínica vir e ao mesmo tempo já passa com a parte obstétrica e com a parte nutricional. Então isso eu entendi. Mas no final da gestação, as pacientes elas vão precisar vir mais frequentemente para serem avaliadas. Aquelas que querem começar a pensar na questão do parto, como é que eu vou querer o parto, então isso é muito importante. Então no final, as consultas começam a ser a cada 15 dias, depois semanal e depois depende de cada caso, geralmente a cada 3 dias, a cada 5 dias. Tem pacientes que vão para a maternidade logo com 38 semanas. Como é que é o final para você? Porque logo no início eu pedi o exame, depois eu repeti no segundo trimestre, no terceiro trimestre e no final a gente pede só as sorologias necessárias. Como é que é da parte nutricional? O cardápio, né, a orientação alimentar vai mudando, ela também vai precisar vir mais frequente, tem uma programação para o momento do parto e para o puerpério imediato, como é que funciona? No finalzinho eu não faço igual você, porque são coisas diferentes, né? Então com 36 semanas a dieta vai evoluindo, claro, de acordo com a necessidade, de acordo com as calorias, de acordo com a aceitação, de acordo com os sintomas, de acordo com o intestino funcionando ou não, tudo isso vai alterando. Finalzinho, 36 semanas, eu já faço a dieta de pós-parto. Olha! Mas por que tão antes? Faltam 4 semanas, 4 ou 6, né? Vai até 42. Porque o final é uma surpresa. A partir de 38, qualquer hora é hora. Qualquer hora é hora. E se eu te dou a sua dieta com 38 semanas e você ganha o neném no outro dia, quem é que vai arrumar a sua dieta? Ninguém. Ah, então você dá nesse tempo de 36 semanas pra ela que se organizar. Ah, eu não tenho uma rede de apoio, eu não tenho quem me ajude a cozinhar nesse momento. Então ela vai cozinhar e vai congelar. O que ela pode ter em casa? Geralmente eu mando uma listinha de lanchinhos que ela pode deixar em casa. O que ela faz, o que ela não faz. Então tudo isso ela consegue organizar. Porque o pós-parto é bem complicado, é tudo muita novidade. E se a gestante não tem essa rede de apoio, não adianta mandar em cima da hora que aí... Então, com 36 semanas seria mais ou menos a época recomendada para receber a dieta de pós-parto. Exato. Mas ela não necessariamente já vai fazer essa dieta agora, ela vai estar se programando. Só pra ela olhar, se ambientar, se organizar, pensar, tá, eu não tenho rede de apoio, então eu preciso deixar isso congelado ou isso pré-pronto de alguma maneira que fique fácil para eu conseguir seguir a dieta. Entendi. E aí ela segue com a dieta que ela faz do pré-natal e recebe a dieta de pós-parto. Exato. Tá. Que só vai entrar valendo no pós-parto. Quando ela chegar em casa depois da maternidade. Tá. Aí ela ganhou o bebezinho, a gente conseguiu um parto muito mágico, muito legal. E aí como é que ela faz da parte da nutricional? Comecei com a minha dieta de pós-parto. Como é que eu vou evoluir? Eu tenho que retornar com você? Quanto tempo? Primeira pergunta que elas falam. Em quanto tempo eu vou emagrecer? Depende de quanto você ganhou. Ah, tá. Se tá bonitinho ali ganho de peso, em 2 meses no máximo você recuperou o seu peso pré-gestacional e tá tudo dentro dos conformes. Se você ganhou 15, 18, 22, 24, tudo se estende. Mas aí quando que eu peço que elas retornem comigo? 40 dias pós-parto. Ah, tá. Que então... é o tempo que a vida entrou no eixo, a dieta já tá no eixo, o neném e a mamãe já tem uma rotina. E aí, começamos com a estratégia para perca de peso mesmo, perca de peso pós-parto. Nesses 40 dias, isso também está estruturado, mas com 40 dias pós-parto eu consigo ver como o organismo dela reagiu, quanto ela já perdeu, como está a amamentação, se está dando certo, se não está dando certo, porque isso também influencia muitíssimo na contagem de calorias da dieta. Entendi. E aí, dá para se fazer um reajuste Sim. nesses 40 dias. Sim.
Então, com 40 dias é quando eu volto para minha nutricionista, que é esse daí bate aqui com a gente, é o retorno de pós-parto também, é com 40 dias. A gente costuma falar aqui na clínica que é a consulta do marido, que é quando a gente avalia o colo do útero, avalia todas as alterações, como é que ficou, e aí libera para ter relação. Até então não pode, né? Então a gente costuma falar, essa consulta é a mais esperada aí pelos maridos, né? Para poder voltar a ter uma vida tranquila da parte sexual, né? A gente sabe que com o bebezinho essa adaptação toda vai ter que ter um joguinho aí de cintura, mas até 40 dias a recomendação é para que não tenham relação sexual. Fê, eu gostaria de agradecer você, porque assim, a gente está fazendo um acompanhamento muito legal das pacientes, a gente está conseguindo dar uma boa qualidade de vida para essas pacientes, o controle. Então, eu queria que você deixasse para elas uma mensagem da importância do pré-natal nutricional, de como é importante ter esse suporte. Eu gostaria que você deixasse para elas uma mensagem do pré-natal nutricional. Certo. Primeiro, muito obrigada pelo convite. E depois, por que é importante? Muita gente acha que ir na nutricionista é banal, que não precisa, que todo mundo sabe o que precisa comer, o que não precisa. E se essa fosse uma realidade, mais de 50% das pessoas estariam acima do peso, se alimentando errado, com tantas doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, quantas e quantas pessoas não estão doentes, não é verdade? Então não é tão simples quanto parece, não é um Google que resolve. Ter uma nutricionista para chamar de sua, ter alguém para te dar a mão e, putz, eu tô muito enjoada, não consigo comer, então vamos junto achar alguma coisa que você consiga. Outra coisa importante, os primeiros 1000 dias do neném, que é a gestação, mais os 2 primeiros anos de vida, é uma janela de oportunidades para você fazer o máximo possível para que lá na frente, em vida adulta, ele não tenha nenhuma doença crônica não transmissível. O paladar do neném começa a se formar na barriga, você começa a inserir bons hábitos nele a partir da introdução alimentar. Então, assim, não é banal, é de extrema importância, tanto para a mãe, quanto para o bebê, quanto para o papai. Não é estética, não é eu só vou na nutricionista para controlar meu ganho de peso. Não, vai muito além disso. Vai do seu corpo funcionar direitinho, intestino, tudo direitinho, até você melhorar a saúde do seu neném que tá por vir e ele precisa dessa saúde, né? Então, olha, eu acho importante a gente conversar da estratégia dos 1000 dias, dar mais detalhes que você acabou de comentar, então já fica esperta. Spoiler, que vai ser a dieta, né, a orientação dos 1000 dias aí do bebezinho. O pré-natal é assim que a gente faz, então com essas consultas, sempre ao mesmo tempo, seguindo todas as recomendações da FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então a gente está aqui para tirar essas dúvidas e que vocês se sintam sempre muito bem acolhidas. Agradeço você ter topado fazer e orientar, vencer a timidez, e eu espero vocês no nosso próximo vídeo.